Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar aqui a videoaula no Dreamweaver. Vamos fazer o que hoje? Vamos fazer um banner, tá? Para isso você vai ter que ter algumas imagens, já mais ou menos no tamanho do banner. Eu já tenho algumas imagens que eu fiz. Então temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 imagens, né? Então tá aqui as imagens. Ela tem 800 por 160, todas elas têm 800 por 160 de dimensão em megapixels. Então tem aqui as 4 imagens, né? Isso aqui vai ser preciso desenvolver. Então tá aqui ó, primeira imagem, segunda imagem, terceira, quarta imagem, beleza? Bom, primeira coisa, abrir o Dreamweaver, tá aberto aqui. Vamos vir aqui no código fonte. E eu ia colocar o banner nessa parte aqui, né? Aqui na table. Mas aí eu resolvi colocar embaixo do menu. Aqui tem uma div, essa div aqui seria a div menu, que eu ainda não fiz. Então ao clicar nela aqui, você vê que ela já seleciona aqui, ó. Por exemplo, cliquei aqui, ela seleciona a div menu. Então abaixo dela eu vou criar umas novas divs, né? Então vamos criar a div. Então eu vou criar uma div embaixo dela chamada div id banner underline principal, beleza? Fecho e vou comentar aqui para saber que aqui encerra-se a div. Então vou colocar aqui banner principal. Então aqui se encerra a div. Então é o seguinte, eu vou começar já estilizando o banner principal para a gente ver ele aqui, ó, porque eu coloco aqui nada acontece, mas ela está abaixo da div menu. Mas como eu não estilizei ela no CSS, né, no estilo CSS, então ela não aparece. Então vamos lá no estilo CSS. Aqui embaixo da div menu, né, para ficar mais organizado, a gente vai colocar aqui a div. Só que eu vou atacar ela por sequência. Como é que eu ataco ela por sequência, né? Para não ter erro na paginação. Bom, aqui nós temos a div box, tá? Que é toda essa div grandona. Dentro da div box eu tenho o que? Uma div moldura. Dentro da div moldura eu tenho uma div cabeçalho. A div cabeçalho ela abre aqui, ó, que é o meu cabeçalho, é isso aqui. Ela tem um conteúdo lá dentro, que é a imagem, é a table, é o contato. Então tudo isso daqui, ó, né, até mais para baixo aqui, ó, fechando a table e até fechar aqui, ó, o cabeçalho faz parte dessa parte aqui preta, né? Aí eu fecho a div cabeçalho, de modo que depois vem o que? A div menu, daí eu fecho a div menu e vem a div banner principal. Então, para mim chegar na banner principal, pela hierarquia, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar primeiro a div id box e a div id moldura, que dentro desses dois, aí eu tenho quem? Eu tenho minha div banner, está ainda dentro da div moldura, pode ver que ela fecha aqui, e está dentro da div box, então ela fecha aqui. Então ela está aqui dentro, então eu vou atacar esse cara, tá? Para a gente fazer a estilização. Então aqui no estilo CSS, eu vou começar então apontando para a minha div box e depois div moldura. Então venho aqui, ó, coloca assim, div id box, espaço, div id moldura, aí vem o nome da nova div que eu criei, né? Div banner principal. Então vamos aqui, div banner, tem que ser em maiúsculo, que ele é sensitive, né? Banner principal, beleza? Aí eu abro e fecho as chaves e aqui a gente coloca a programação. Logo de cara eu vou colocar um background. Então, background, vou escolher a cor aqui no background, por exemplo, escolher um azul aqui, ó, tá? Esse azul aqui. E aí vou dar um OK, ponto e vírgula. Eu sempre gosto de comentar para ficar bem organizado. Então aqui, ó, determina a cor de fundo, beleza? Só que veja que ainda não vai acontecer nada. Por quê? Né, a div banner principal, ela não tem um tamanho. Por esse motivo eu vou colocar um widget, o widget de 900 pixels, ponto e vírgula. Determina a
largura da div, beleza? E agora preciso da altura da div, porque aqui ainda não vai aparecer nada, porque ela não tem altura. Então vou colocar a altura é o edit, 160 pixels, ponto e vírgula. Aí vou comentar aqui, que aqui é a altura, determina a altura da div. E aqui eu já vou ver a div, veja que aqui vai ser onde vai estar o banner. Mas o que aconteceu? Ela ficou deslocada, porque eu não centralizei. Para centralizar ela, eu tenho que colocar assim, eu gosto de colocar aqui no topo, né? Opa, deixa eu voltar, aqui no topo aqui, ó. Eu vou colocar a margem, tá aqui, ó, margem. A margem é igual a 0, automático, ponto e vírgula. Centralizo a div, beleza? Então aqui eu centralizo a div, então veja que agora ela está centralizada aqui, ó, tá vendo? Essa foi a primeira parte. Agora dentro dessa div eu preciso colocar uma parte para receber a imagem e outra parte para receber o menu. Bom, para isso eu vou entrar no código fonte e agora sim dentro da div principal eu preciso ter uma nova div. Vou chamar ela de div id img silder. Eu fecho aqui, gosto sempre de comentar da div, então vou colocar img silder. Aí agora eu tenho que fazer a mesma coisa, essa div ela tem que aparecer aqui, certo? Ela vai aparecer aqui nesse canto. Então para isso eu vou voltar no estilo CSS e vou também configurar essa div. E vou atacar ela da mesma maneira que eu ataquei a outra div. Então eu vou fazer assim, ó, div id box, espaço div id moldura, espaço div id banner underline principal, principal, espaço, e aí sim eu tenho a div id img silder, certo? Que é a div que eu vou estar fazendo a estilização. Eu vou começar botando um background, eu vou selecionar uma cor assim perto do violeta, né? E vou dar um enter, beleza? Determina a cor de fundo da div. Eu sempre comento que isso aí também ajuda a gravar na memória cada código como funciona, né? Então eu coloquei background, mas veja que não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não determinei aqui altura, tamanho, então vou determinar essas coisas. Aqui no widget, o total da minha div aqui tem 900 pixels, né? Então eu tenho que colocar menos, eu vou colocar 800 pixels, ou seja, 100 pixels a menos. Vou colocar aqui, ó, o widget, aqui, ó, determina a largura da div, beleza? Também nós não vamos ver nada porque não foi determinada a altura. Edit, vou colocar a altura eu posso colocar 160, que é para ela ficar bem lá no topo, né? Que nós temos 160 aqui pixels de altura. Então vou colocar aqui, ó, determina a altura da div, beleza? Já era para ter visto, não vimos, por quê? Deixa eu ver. Bom, posso ter escrito alguma coisa errada aqui, ó. IMG Silder. Ah, é aqui, ó, pessoal, ó. Eu coloquei dic, isso que não apareceu. Se eu deixar só div, ele fica por padrão na minha esquerda. Mas aí como eu quero ele à direita, aí eu vou colocar aqui, ó, flotado a right, tá? Então ele fica flotado a right, né? Nosso link vai estar desse lado, que é para passando as imagens, né, que é um sidebar, né? Então vamos colocar esse slide com paginação, certo? Então para isso eu vou voltar aqui para o código fonte. Aqui no código fonte, dentro do nosso sider, a gente tem que colocar também as imagens, né? Vamos começar pelas imagens. Então eu vou abrir uma UL, aí abre e fecha a UL. Dentro da UL eu vou abrir uma LI, certo?
aí abre e fecha, né, a LI. Dentro dessa LI, então eu vou colocar a imagem, vou colocar IMG, SRC, e aí vou procurar a imagem. Vou começar com a primeira imagem. Aqui em imagens, eu vou ter aqui Cider 1, que seria minha primeira imagem, Cider 1. A altura eu vou deixar em branco, border, eu vou colocar igual a 0. Fecha aqui e fecha a LI. A LI já está fechada aqui embaixo, beleza? Continuando dentro dessa LI, vou colocar um span. Aí abre e fecha span. E dentro desse span vai ser o título da imagem, beleza? Aqui embaixo do span eu vou ter o que? Eu vou ter um parágrafo. E aqui vai ser a descrição da imagem, beleza? Só para ficar certinho, vou dar um espaço aqui, beleza? Daí eu tenho que colocar todas as imagens. Então eu vou copiar toda essa estrutura da UL e vou colar ele. São 4 imagens, então tem que colar mais 3. 1, 2, 3. Agora eu vou organizar aqui, né? Então veja que aqui eu começo uma OL, LI e MG, só que eu vou trocar essa imagem. Vou procurar e vou colocar a imagem 2, Silder 2, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Vou colocar a imagem 3. E aqui a mesma coisa. Eu vou colocar a imagem 4. Beleza? Então tá aqui as imagens. Bom, se eu voltar aqui, o que aconteceu? Veja que ele fez o que? Ficou uma embaixo da outra. Ficou aqui, ó, essa imagem. Daí nós temos um título de imagem, temos descrição da imagem, aí temos aqui novamente outra imagem, aí título, descrição e assim por diante. Ficou uma bagunça, perfeito? Mas a gente vai arrumar isso aqui na estilização. O que está acontecendo aqui? O meu tamanho da minha div, dessa div aqui, tá? Que é a div IMG Sidebar, ela está aumentando o tamanho conforme aumenta-se o conteúdo. Para que isso não aconteça, então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui no estilo CSS, div ID imagem silder, e eu vou colocar aqui um overflow hidden, né? Então aqui você tem o que? Uma imagem maior, porque ela continua para baixo. Então ele vai cortar ela. Então aqui, ó, corta a imagem e mantém o tamanho da div. Então olha só, pronto, ele manteve o tamanho, só ficou a div de cima, perfeito? Então isso aqui já está resolvido, né? Agora a gente vai ter que fazer a paginação, que é que vai ficar desse lado, dentro da banner principal, só que fora da banner IMG Silder. Eu vou criar um span, só que com um ID chamado, vou colocar paginacão. Aí agora aqui eu só vou colocar aqui um comentário, né? Tá, então isso aqui é da paginação. Eu vou agora estilizar o paginação. Então para isso eu vou vir aqui no estilo CSS, div sustenido, div ID box, div ID moldura, div ID banner principal e div, não é uma div, é um span ID, e aí tem o nome do span que é paginacão. Eu vou dar uma cor, né, selecionar uma cor aqui no background que seja, vou comentar aqui, mudar a cor de fundo, beleza? Aí eu vou colocar um widget. O total tem 900, só que eu já estou usando 800. Eu poderia usar 100, só que eu não vou usar 100. Eu vou usar um pouco menos. Eu vou usar, por exemplo, uns 80, tá? 80 pixels. Então vou colocar aqui tamanho, o edit. O edit eu vou manter os 160, né? Porque eu quero que fique com a mesma largura. Então,
altura do span, que é o tamanho, vou colocar a largura do span. Vocês podem ver que não aconteceu nada, tá? Porque ele veio calhar de cair em algum lugar aí que não dá para enxergar. Para a gente ver ele, se a gente botou a imagem flotada right, então eu vou botar o span flotada left. Então, vou colocar float left. Joga o span para esquerda. Tá, mas ainda não está aparecendo. Deixa eu ver se eu comi alguma bola aqui. Ah, aqui ó, o paginacão é o P maiúsculo. Se não colocar certinho não vai, tá? Ó, ele tá aqui, ó. Só que alguma coisa deu errado aqui, que ele tá pequeno lá, ó. Tá com 160 pixels. O edit, se eu colocar 10 pixels. 10 pixels. Deixa eu ver, 160. Eu acho que eu não tinha colocado o pixel. Tá, eu tinha colocado 160, mas não tinha colocado o pixel. Agora pode ver que tá dando certo. Aí essa faixinha é um espaço que eu dei. Eu posso deixar colado se eu botar com 100, por exemplo. Se eu botar com 100 ele fica colado. Se eu quiser uma moldurinha, né, um espaçozinho, eu boto lá, vai 90. Tem um pequeno espaço, tá? Depois eu determino aí, vejo como é que fica melhor. Eu acho que vai ficar melhor se for colado, então vou colocar 100, tá? Tá feito, só que ele não tá correndo o banner ainda. E agora, como podem ver aqui no site, ó, tá dessa maneira, tá? Só que você vê que o banner não funciona. Então, para não ficar muito grande a videoaula, na próxima videoaula a gente vai fazer esse banner ele tá se movimentando, né? Valeu por assistir, espero que tenham gostado. Na próxima videoaula a gente vai estar fazendo esse banner aí funcionar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.